Vamos iniciar aqui mais uma aula de nutrição humana e saúde. E agora a gente vai falar um pouco a respeito do gasto energético total, daquilo que eu vou chamar a partir de agora de JET. E eu vou falar lá no final mais ou menos o que a gente faz quando a gente compara o gasto energético total, o padrão estabelecido pela nutrição, versus o valor energético que a gente realmente ingere, tá? Bom, primeiramente o gasto energético total, ele é definido pela soma de três componentes: a taxa metabólica basal, o efeito térmico dos alimentos e o gasto da atividade física. Então, primeiro é a taxa metabólica basal, também chamada de taxa metabólica de repouso, que é o gasto energético mínimo para a sobrevivência e manter os processos vitais. É em torno aí de 60 a 75% do JET diário. Existe o efeito térmico dos alimentos, que é o valor calórico, né, energético necessário para a digestão, absorção e metabolismo, além do armazenamento dos nutrientes, em torno de 10% do JET, e o gasto com atividade física, que é adicionado aos dois primeiros, tá? Então, a energia gasta com exercícios físicos e atividades físicas. O gasto energético pode variar de acordo com o grau de atividade e de exercício. Ou seja, se a pessoa é mais ativa, se ela é totalmente sedentária, se ela faz pequenas caminhadas, ou faz, por exemplo, atividade do lar, né, limpeza, existe um grau de atividade física, e o exercício físico é aquilo que a gente faz com o propósito de perder peso, né, de melhorar o desempenho físico. Então, cada tipo de exercício físico, como academia, corrida, natação, tem um gasto próprio e a gente calcula à parte, separadamente, o gasto que cada tipo de exercício físico traz. Então, o JET, né, classicamente nós chamamos de gasto energético total, como eu já tinha mencionado antes. A gente utiliza fórmulas para o cálculo e nas DRIs, né, que são diretrizes aqui americanas, que no Brasil a gente também utiliza, o JET recebeu uma sigla em inglês, chamado de NEE. E o VET, ou valor calórico total, é o valor calórico total ingerido por dia, e a sua realidade. Esse valor energético total, ele é calculado por meio do inquérito alimentar. O inquérito alimentar a gente vai falar um pouquinho melhor quando tratarmos especificamente de avaliação do estado nutricional. Então, como é que a gente pode saber se a pessoa está bem ou mal nessa questão aqui do gasto energético versus o VET, JET versus VET? Quando está em equilíbrio, o gasto é igual ao valor energético ingerido. Quando a gente ingere demais, o valor energético total é maior do que o gasto, a gente ganha peso, e quando o gasto é maior do que a ingestão, a gente perde peso. Temos algumas equações preditivas para o gasto energético total. Então, desde 1919, os pesquisadores têm feito uma série de estudos para conseguir descrever melhor essa questão do gasto energético total. Eu vou mencionar algumas dessas equações que são as mais usadas. A equação de Harris e Benedict, ela é de 1919, como eu mencionei antes, e esses dois pesquisadores fizeram uma série de experimentos científicos para determinar a taxa metabólica basal de indivíduos normais por calorimetria indireta. Então, eles perceberam que o sexo, né, masculino, feminino, idade, altura e peso são os determinantes principais para as diferenças de taxa metabólica entre indivíduos. E, por meio de equações matemáticas, eles formularam, né, por esse modelo preditivo, eles formularam essas equações matemáticas, sendo que peso é sempre expresso em quilogramas, altura em centímetros e idade em anos. E houve um acréscimo, né, a esse conceito por um outro pesquisador de 1979, que para pacientes hospitalizados a gente precisa de algumas modificações, tá? Primeiramente, né, a gente tem aqui o gasto energético basal, que é o que foi determinado, né, taxa metabólica basal, ou também chamado de gasto energético basal, que é determinado utilizando essa fórmula.
versus o fator atividade para pacientes hospitalizados. Então, nós temos aqui os pacientes confinados ao leito, né, que tem um fator atividade 1,2, e o paciente fora do leito, que tem fator atividade de 1,3. E também existe a necessidade de multiplicar por um fator de injúria. Esse fator de injúria tem a ver com o estado clínico, né, caso de cirurgia, trauma esquelético, septicemia, queimadura térmica extensa, né, aqui a gente vê que queimadura extensa tem um fator de injúria maior, o que vai determinar que o gasto energético total de pacientes hospitalizados e com doenças graves tem um gasto energético maior e por isso precisam de um aporte energético maior. Temos aqui a equação da FAO, OMS de 1985. E nessa fórmula também, né, a gente vê aqui a diferença das idades, então existem faixas etárias, diferença de gênero e peso, tá? Eles levam em consideração aqui principalmente o peso. Ele acaba não levando em consideração tanto a altura, mas em outras equações mais recentes, a altura também é considerada. E o gasto energético total é sempre a taxa metabólica basal vezes o fator atividade. O fator atividade ele vai variar entre homens e mulheres, segundo a equação da FAO, e vai de leve, moderado a intenso. Nesse estudo, esse estudo é um estudo de revisão onde alguns autores, né, apontados por essa revisão, indicam que a equação da FAO ela superestima entre 12,5% até 13,5% a taxa metabólica basal dos indivíduos analisados. Tá? Esses estudos aqui são do Brasil. E agora a gente entra nas equações de estimativa das Dietary Reference Intakes, as DRIs, que são muito utilizadas e muito famosas, né? Que foram descritas pela Food and Nutrition Board do Institute of Medicine, que é um instituto de medicina americano. Então, as DRIs, elas estimaram o gasto energético total utilizando água duplamente marcada. É uma metodologia, né, para fazer essas equações de predição. E aqui nós temos uma equação base, tá? Que é sempre utilizado como base se você quiser estudar essas equações de estimativa. A equação, né, ela tem algumas variáveis que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, no próximo slide, mas sempre leva em consideração a idade, peso em quilos, altura em metros e o coeficiente de atividade física. Vamos aqui para um exemplo, tá, de JET para mulheres, né, uma equação que foi determinada para mulheres acima de 19 anos, tanto para mulheres normais quanto sobrepeso ou obesidade. Essa aqui é a equação, ó. Leva em consideração idade, peso em quilos e altura em metros e fator, né, coeficiente de atividade física. Sendo que o coeficiente de atividade física ele varia, o seu valor varia de acordo com o nível de atividade da pessoa, se é sedentário, atividade leve, atividade moderada e atividade intensa. Aqui a gente tem, né, mesmo padrão de equação, mas para homens acima de 19 anos, e os fatores aqui, os coeficientes de atividade física também são diferentes, né? Que o gasto metabólico em homens, em geral, é sempre maior do que em mulheres. Aqui nós temos outra equação para mulheres acima de 19 anos, outra equação para homens acima de 19 anos, né, as especificações para utilizar cada uma dessas equações está nas DRIs, mas eu vou dar um exemplo de uma mulher de 20 anos sedentária, utilizando a primeira equação que eu mostrei para vocês, né? Essa mulher tem 20 anos, como eu mencionei, 55 quilos, 1,65 de altura e coeficiente de atividade física 1 porque ela é sedentária. Então aqui a gente tem a equação, né, levando em consideração idade, peso e altura. Temos aqui já preenchido, né, com os valores, né, de idade, peso em quilos e altura em metros. Primeiro a gente resolve as multiplicações, né, dentro dos parênteses, primeiramente. Depois a gente soma, né, os parênteses, porque senão a equação vai dar um valor errado. E no final, né, a gente soma, faz as somatórias e as diminuições, e a gente tem 1928 como
quilocalorias por dia, né? Porque esse cálculo de VET é expresso no final em quilocalorias que essa pessoa precisa ingerir por dia, tá? Como é que a gente faz a distribuição dos macronutrientes? Eu vou levar em consideração as DRIs, que preconizam carboidratos de 45 a 65% do VET, proteínas de 10 a 15, mais as DRIs preconizam que a gente pode chegar até 35% do VET, e lipídios de 20 a 30% do VET. E aí a gente vai para essa tabela, para esse cálculo de referência. A gente coloca aqui as 1928 quilocalorias, que corresponde a 100%, e a gente sempre inicia por proteínas, tá? Se ela tem 55 quilos, ela precisa de 1 grama de proteína por quilo de peso, ela precisa de 55 gramas por dia, tá? Como é que a gente faz o restante, né? Preenche o restante da tabela. 55 gramas por dia de proteína, quanto corresponde isso em quilocalorias? Cada grama de proteína corresponde a 4 quilocalorias. Então, é 55 vezes 4. 220 quilocalorias somente provenientes aqui das proteínas. E aí a gente faz uma regra de 3 simples. Eu quero descobrir esse valor, porcentagem de proteína em relação às calorias totais. E aí a gente faz uma regra de 3, né? 220 vezes 100. E aí a gente divide por 1928 e a gente descobre que isso corresponde a 11,41% das calorias totais. E aí a gente estabelece mais ou menos ali uma porcentagem dentro das recomendações, né? De 45 a 65% de carboidratos e 20 a 30% dos lipídios. A gente estabelece esses valores. Só lembrando que se ela tiver problemas com colesterol ou triglicerídeos, esses valores aqui tendem a mudar, né? Então aqui a gente faz o contrário, tá? A gente quer saber quantas quilocalorias ela vai ingerir de carboidrato. E novamente a gente faz uma regra de 3. 63,6 vezes 1928 dividido por 100. E aí a gente descobre, né, quantas quilocalorias ela vai ingerir de carboidratos e divide essas quilocalorias por 4, para chegar aqui no valor de 306 gramas por dia. E a mesma coisa para lipídios. Tá? A gente faz uma regrinha de 3 para saber quantas quilocalorias ela vai ingerir provenientes de lipídios e depois divide essas quilocalorias por 9. Por quê? Porque cada grama de lipídios libera 9 quilocalorias. Então, para a gente saber, né, quantos gramas de lipídios ela vai ingerir, a gente tem que dividir quilocalorias por 9. E aí a gente estabelece a dieta da pessoa levando em consideração essa gramagem, né, essas gramagens de carboidrato, lipídios e proteínas que ela precisa ingerir por dia. Então, o inquérito alimentar, ele vai aferir a ingestão diária. O gasto energético total, ele vai aferir aquilo que é o recomendado nutricionalmente e a gente compara os dois. E depois dessa comparação, né, a pessoa recebe um plano alimentar com a correção das inadequações e também sempre levando em consideração os objetivos, como emagrecimento, ganhar peso, para as pessoas que querem ganhar peso, e corrigir inadequações, como, por exemplo, ingestão excessiva de proteínas, lipídios ou de carboidratos, certo? Então, muito obrigada e bons estudos para vocês.